Oi, galera, eu sou o Rodrigo Deller Oi, pessoal, eu sou Juliana Cury, seja bem-vindo a Infísio. e hoje nós estamos com Ah, pessoa especial, né? Mori Elizene. Obrigado por vir, obrigado por aceitar o convite. Se apresenta, por favor. Eu que agradeço, muito feliz pela oportunidade, por estar aqui com vocês. Sempre foram um exemplo, né, na nossa área. E muito feliz de poder compartilhar um pouquinho, de conversar um pouquinho com vocês hoje. Eu sou Morielle Zene, sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates. Nossa, quanto tempo já de Pilates? Já vai fazer 17 anos. Nossa, amor, e como o tempo passa, né? Menina! Eu tava aqui lembrando, né, de quando você se formou, eu não lembro o ano, já me perdi nas contas do ano. 2004. 2004. Caramba, que legal. Aí logo depois já fiz o Pilates e iniciei trabalhando com Pilates e já vai fazer 17 anos. Foi a paixão à primeira vista. Que legal. Mas antes de você, né, começar com Pilates, como é que você escolheu fazer fisioterapia? Legal. Eu tive um cunhado com um problema de menisco, ligamento, e ele é muito alto, muito grande, ele já tinha feito 2 cirurgias. E aí ele foi fazer uma cirurgia em Curitiba com o médico do Atlético Paranaense. E aí a fisioterapeuta acompanhou no centro cirúrgico logo a cirurgia dele, e ele não podia ficar em Curitiba para fazer a reabilitação. E ele veio para cá. E aí ela tinha passado uma sequência de exercícios, algumas coisas para ele fazer em casa, e ele precisava de ajuda. Então, aí eu auxiliava. A primeira coisa, ele sentava numa mesa que a gente tinha, e aí tinha que tracionar. Aí ele pedia ajuda, orientou, ela passou toda uma lista, e aí eu fiquei encantada. Aí eu falei, não, acho que é isso que eu quero. Aí fui pesquisar sobre... Aí fui ver a cirurgia dele, a cirurgia a vídeo. Que legal! Aí o porquê das outras cirurgias que ele tinha feito. Aí fiquei encantada com a físio e decidi fazer vestibular. Olha só. Aí 2000 eu entrei na faculdade, formei em 2004. Gente, olha só. E como é que foi a experiência da faculdade? Porque assim, você entrou com uma perspectiva ali da ortopedia, né? Desse tratamento Foi o que do te chamou, vamos dizer assim, né? E como é que foi lá, dentro da faculdade? Então, interessante que daí pela ortopedia no último ano eu fiquei arrasada. Acontece. Nossa, Normal. eu entrei por aquilo, eu queria reabilitar joelho, fiquei apaixonada e a faculdade foi maravilhosa. E aí, no último ano, na hora do estágio, falei, gente, mas não é isso que eu quero. E aí me encantei pela neuro, e aí tanto que fiz hoje chama TCC, né? Sim. Era monografia na época. Aí fiz a monografia em cima de orientação fisioterapêutica em pacientes com acidente vascular encefálico. E aí, amei a orientação, eu falava, era tudo, porque você via a diferença nos pacientes, você via aquele crescimento dentro de casa, você desenvolver as atividades de vida diária, né, fora, assim, nossa, era o que eu queria fazer. E aí, mas a neuro, eu falo, ela não é fácil, principalmente para mulher, né, quando é para pegar paciente cadeirante, então, assim... e eu queria ortopedia, mas quando eu fiz estágio, a maioria do que eu conhecia da fisioterapia em ortopedia era tipo convênio. Aí tinha que atender, se foi essa imagem que eu tive, tinha que atender um monte por horário, e aí tinha que colocar choquinho, TNS, Todo e mundo. aí todo mundo pra dar Revezamento tempo de aparelho, né? Aí eu falei, gente, eu fiquei arrasada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer neuro, e aí fiquei pensando o que ia se passar, tanto que terminou a faculdade, terminou o estágio. E aí eu não conhecia, na época que eu formei, não tinha Pilates dentro da faculdade não tinha faculdade. mesmo. Então a gente não sabia, não tinha ideia, né, que dava para ir para uma área e trabalhar com ortopedia dentro, né, com tudo, na verdade, com a neuro, com a ortopedia, uma somatória. E aí eu fui para a cidade do meu avô, Encantado, e Porto Alegre tinha muitos estúdios já. Tanto que a Alice Becker, que é a pioneira do Pilates no Brasil, ela é gaúcha. A gente fala que ela é baiúcha, né? Ela é gaúcha, mas ela mora em Salvador. Sim. E aí eu encontrei com Pilates, falei, vou fazer uma aula. E apaixonei. Aí fui buscar o método. Aí tinha que fazer uma carga horária antes.
de fazer o curso. Isso eu falei, nossa, a escola já foi o diferencial nisso. Tipo, Você fez aonde? eu fiz na Pilates, na Polestar Education. Aí, comecei em Porto Alegre, depois terminei em Maringá, que eles têm vários polos. Quem trouxe o Pilates para o Brasil foi a Alice Becker. E ela montou em Salvador. O primeiro estúdio, ela é formada em dança, e ela foi fazer a pós fora, e teve uma lesão de joelho, foi onde ela conheceu o método. E aí ela se apaixonou, veio para o Brasil e trouxe o método para o Brasil. Aí o Brand, que é a nossa certificação da Polestar, né? Aí ele trouxe o Pilates para o Brasil e ele que faz as provas de certificação. Ele e a Alice. Aí, então, no Brasil inteiro tem alguns polos de estúdios que são credenciados, que você faz as aulas e eles fazem os módulos. Então, a equipe vem e faz módulo pelo Brasil inteiro. Então, você pode escolher o que fica mais perto de você. Que legal. Pena que Mato Grosso do Sul não tem ainda. Então, assim, mais próximo para mim foi Maringá. Iniciei em Porto Alegre, você tinha que fazer 25 horas aulas para você poder se inscrever no curso. Olha só. E aí eu falei, esse já é um diferencial legal, porque assim, quem não quer peneira, né? Não é isso mesmo que eu quero. Você tem que ter uma experiência com o método antes de fazer a formação. Isso, para ter legal. aquele primeiro contato, porque todo mundo chega, né? E aí, vou falar sobre respiração. Você nunca viu na vida. E então ali a gente já tem aquele contato com quem é credenciado, ali já começa a formação. E a gente tem um histórico que teve que ter assinaturas, né, de vários instrutores. E aí Maringá ficou mais próximo, né? Aí eu comecei a fazer em Maringá. E assim, um método apaixonante, porque lá em Maringá, eu fiz no estúdio da Rosário Lozada, que é uma boliviana, uma graça, um amor de pessoa. E assim, me instruiu muito. E eles vinham fazer essa carga horária, a gente assinava hora assistida, hora dada. Então, assim, toda a ficha para você formar. Hoje em dia é um fim de semana, né? Os cursos são muito, muito pequenos. Então, assim, é um investimento, porque é um ano. Mas você vê desde a parte de montagem de equipamento, a parte de segurança, segurança nos equipamentos, que eu falo assim, é uma coisa que a gente vê, tem paciente que se machuca porque tem mola aberta. Não tem gancho. Tem equipamentos que são vendidos hoje que eles não têm a qualidade, que são poucos, né? A Polestar mesmo, ela faz a Fisiopilates aqui no Brasil. Eles têm uma rede, tem madeira de reflorestamento, tem toda uma... para montar os equipamentos. Com a qualidade, né, especial, vamos dizer assim, com um carinho, né, também para que tenha durabilidade, a eficiência e o cuidado, né? Acho que tem essas coisas ali. Porque é muito perigoso, né? Se a gente for pensar, hoje em dia, eu falo, Pilates pode ser solo, pode ser bola, pode ser... O curso pode ser um dia, aí fala, eu sou instrutora de Pilates. E aí a gente traz de vez em quando cursos para o estúdio, né? Algumas aulas. Consegui trazer uma professora minha de Salvador também, a Selma, que foi maravilhosa. Ela foi até para Migrante. Ela foi na jornada. Eu lembro disso. Ela foi na jornada, falar um pouquinho sobre o Pilates. Aí todo mundo fica meio assim, né? Porque eu falo assim, gente, são muitos módulos. É a parte da respiração, que é muito importante. É a parte de equipamento, que, por exemplo, manutenção. Se eu tiver problema com algum aparelho, eu tenho que chamar um técnico de Salvador. E aí, Sério? eu faço, porque eu aprendi a fazer. Então, é bacana, a gente tem no curso até essas regrinhas de segurança. Eu já trabalhei com equipamento que eu tive que colocar gancho de mola, porque é o perigo de voltar, né? Tem um corte e tudo vai evoluindo também. Não digo que dentro da Polestar eles vão melhorando os equipamentos, né? Teve uma professora mesmo que logo no início, quando eles trouxeram os primeiros equipamentos, tinha um gancho da cadeira que não era da chair, que não era presa. Então, aí dá o mal, né? Entendi. Que medo. Eu até brinco, é bom sempre ter um dentista perto. Tem que cuidar. Então, assim, é a primeira coisa que a gente tem que observar, né? E o curso em si, depois de um ano, foi maravilhoso. Eu falo, a técnica é só uma preparatória. Eu digo que é uma faculdade, assim, né? Te abre um caminho para você procurar outras coisas depois. Porque daí tem o Pilates, que é o avançado de coluna. Então, tem outros. A gente não para por aí. Então, você consegue atuar dentro da neuro, dentro da ortopedia, né? Dentro
em várias formações, né? Da pneumo agora, que a gente está com essa pandemia, né? Então, assim, a procura, a reabilitação, a importância, né? O Pilates está sendo bem procurado para reabilitação pós-Covid. E Eu mesmo caminhei um pacientinho meu para lá, ele está indo, né? Tá certinho, eu falo, e é muito bom, porque você vê resposta, né? Então, assim, era isso que eu queria. Eu queria trazer qualidade de vida para outras pessoas, né? Que minha mão fosse um instrumento para melhorar a qualidade de vida dos outros. Mas eu queria botar a mão, eu queria pegar, eu acho que... Aí me encontrei e falei, ufa, tá certo, era a faculdade que eu queria mesmo, não precisava desistir. Porque quando a gente acaba se frustrando com uma coisa, que você criou uma mega expectativa, né? Porque a experiência não foi aquilo que você projetou. Se a gente não tiver um pouco de calma, né? A gente fala, Fica tendencioso até realmente falar assim, eu vou buscar outra coisa. Pois é, não era isso, vou fazer outra faculdade, né? Não, mas eu falo, e é essa impressão, que eu achava que eu tinha certeza. Quando eu entrei, é isso que eu quero. E, nossa, no último ano, a hora que eu vi, eu falei, gente, que coisa, 4 anos, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. Por conta de pegar, né? E eu falava, tanto que hoje em dia a gente é difícil, né? Você vê até convênios médicos, como que diminuíram, né? Sim. E agora muito no particular. Não que é um preconceito ainda, não é, né? Eu falo, a gente paga plano de saúde para todo mundo e gostaria que se fosse. Exatamente. Mas, infelizmente, eu falo assim, isso não é valorizado, né? Porque se tivesse uma valorização, talvez a gente trabalhava de uma forma diferente. Talvez não precisava atender tantos por horário, né? Talvez, então, assim, aí a gente acaba pecando um pouquinho e fala, não, é melhor o particular para você botar a mão mesmo. É que é difícil, né? Se a gente vai pegar, por exemplo, essa relação, você também teve a experiência do convênio, né? E aí a gente também, quando vai pegar para tentar reduzir número, por mais que eu sempre trabalhei com número reduzido, mesmo no convênio. Mas mesmo assim não é individualização, né? Que a gente sempre fala tanto dela. É muito difícil pela forma com a qual o convênio organiza, né? Eu sempre falo assim, você tem um convênio médico, né? Na qual oferece serviço de fisioterapia. Sim, né? Então não é feito para oferecer um serviço de fisioterapia do jeito que a gente gostaria que a fisioterapia pudesse fazer. Porque a remuneração que o convênio oferece para os contratos não é boa. E não é boa há muito tempo. E é difícil você entrar num acordo, uma negociação. Quem trabalha com convênio tem muito problema, muita dificuldade com essas negociações. Porque eu falo, é um convênio médico, né? Então o interesse não é nessas outras áreas correlatas, infelizmente. Por mais que se complementem no tratamento do paciente, né? É tão bom, porque eu falo, tem muitos... Que é necessário, né? Que é necessário. Eu falo, não, e se a gente já paga um convênio médico, a gente gostaria de ter pelo menos um atendimento, mas são poucos os lugares que eles vão privar por poucos pacientes, por horário, uma conduta diferenciada, né? Antes, na minha época, por exemplo, 17 anos atrás, o convênio, você imaginava aquele monte de box que você colocava, né? E aí, você cuidava daquela carreira toda de box. E aí eu falo, gente, cadê a qualidade? Então, você quer melhorar com qualidade, em vez de fazer 10 sessões, fazer 60 de convênio, fazer 10 bem feitas. Sim. Então, a gente fala assim, o que trazer, né? E essa orientação, às vezes com tanto paciente assim, você não consegue fazer esse trabalho de orientação para o que ele pode melhorar para casa. Porque é o que eu falo também dentro do Pilates. Por mais que eu tenho grupo, tem individual, tem dupla, né? São várias formas de atendimento. Mas a orientação que o paciente pode continuar fazendo em casa é muito importante. Porque se eu tenho um que vai de terça e quinta, eu só vou ver ele na outra terça-feira, por que não orientar alguma coisa que ele consiga fazer em casa, que ele melhore fazendo em casa? Então, eu falo, eu acho que é o mais importante, assim, que eu vejo dentro da físio, a gente continuar com as orientações que, no caso de muita gente, não tem como você orientar, né? Você perde qualidade. O interessante, né, nesse tempo, aí você falou de 17 anos de formado, né? Vamos colocar essas últimas 2 décadas ou 3 décadas. O que a gente viu é que o fisioterapeuta também conseguiu ter mais fisioterapeutas atendendo de maneira particular fora dos convênios. Sim, né? cresceu muito. Cresceu muito o atendimento fora dos convênios, justamente porque dentro dos convênios era o quê? Não era resolutivo. Sim. Né? Então, isso é um ponto bom, porque a gente conseguiu sair fora disso e oferecer melhores serviços e a população encontrou esse serviço e falou, opa, né?
né? Tem algo ali que tem algo ali que eu posso melhor eu usar. investir aqui, né? Então, a gente, como profissional, excelente, mas é legal quando você falou do outro lado, né? Eu, como usuário de plano de saúde, Sim. que pago o meu plano de saúde, gostaria de ter um bom serviço, não tem. Então, eu acho que talvez para um futuro, daqui muitos anos, com os próprios clientes, tendo um conhecimento de uma melhor fisioterapia, quem sabe a gente não consegue, né, virar essa chave com muito esforço, com muito bom trabalho, né, para poder ter o que falar, não, esse serviço aqui eu não quero no convênio, porque não tem condição. Ou, então, para lá que eu vou brigar no convênio. Né? Quebrar essa imagem ruim, né? Eu falo assim que é... E é difícil, né? Porque isso vai assim, desde a gestão do próprio trabalho, se a gente for pensar da físio, né, do fisioterapeuta, para inserir isso em outra gestão, que ela é mais administrativa e não de serviço, né? Então, é muito complicado você colocar o lado do profissional e o lado do administrador, né? Eles ficam puxando a corda para lados opostos, né? Uma coisa absurda. Então, eu já tive diálogos, né, com o pessoal de convênios e tudo, e a gente fala assim, olha, infelizmente, a gente não consegue fechar a conta com o que é pago. Sim. Então, eu entendo a questão do volume, mas eu não consigo fechar a conta porque, realmente, você precisa fazer 60, 80 atendimentos dia para conseguir ficar, às vezes, perto do 0 a 0. É por muito isso que complicado. é importante, né, a gente, como profissão, ter conseguido oferecer muitos serviços de diversos tipos de serviços fora dos convênios, porque a fisioterapia cresceu muito com isso. Foi. Né? E o Pilates, assim, posso estar errado, mas eu vejo o Pilates numa expansão ainda, né, dentro dos serviços de fisioterapia. Sim. Tanto que a gente vê, eu não entendo do Pilates, eu nunca fiz o curso, aí fica para tua análise. Porque assim, a gente vê várias linhas de tratamento dentro do Pilates, né? Então aquela questão do Pilates solo, bola e aparelho já virou, sei lá, mais outros 10 tipos de tratamento. É que, na verdade, o Pilates agora, né, ele virou uma febre também. Virou. E aí, é o mesmo cuidado que a gente tem com a físio dentro do método, o Pilates existe o Neopilates. Existe o Joseph, que era autodidata, o pai era circense. Então, ele tem essa desenvoltura. Aí foi o Neo, foi quando começou a surgir o Neo. Ele começou com lira, o Pilates suspenso, que é o Pilates aéreo, né? Que eu falo assim, eu sou um pouquinho tradicionalista. Eu fiz o curso do Neo, eu tenho suspenso, tenho TRX, que é outros cursos. Mas eu falo assim, eu gosto muito dos equipamentos. Que o equipamento, ele trabalha com mola. Então, ele ajuda tanto um paciente inicial que está começando, que precisa de uma ajuda, ele dá uma assistência, ou ele dá resistência para um paciente avançado. Então, assim, você consegue trabalhar de forma mais completa, né? O solo é muito difícil e eu acho bem legal também a parte do Pilates, quem dá só Pilates com bola, mas eu gosto da reabilitação no método tradicional, tanto que o suspenso, por exemplo, eu uso para uma atração, ou quando é mais criança, que às vezes gosta de fazer hoje eu quero virar cambalhota, fazer Pilates cambalhota, não é. Mas você acaba usando um elemento, né? A gente usa um elemento, mas aí tem gente que parte para o Neo. Hoje em dia tem o Pilates, tem o balé Pilates. Então, são balé Pilates. Junta a técnica do balé junto com o Pilates, que tem a barra, né? Então, assim, são várias formas de se trabalhar. Entendi. Eu sou mais tradicionalista, eu gosto de equipamento. Então, eu falo, a gente tem a parte do solo, tanto que nos alunos a gente inicia, né? Faz o alongamento, prepara no solo, prepara e vai para os equipamentos. Mas, para mim, Pilates, eu gosto dos equipamentos. É um método, assim, que... E foi a metodologia que você se sentiu mais à vontade para trabalhar, né? Sim. E eu falo assim, mesmo com 5, porque daí tem o individual, quando o médico encaminha e ele já tem que ficar sozinho. Tem pela opção, porque por conta do Covid agora também teve essa opção. Eu gostaria de fazer sozinho que o estúdio estivesse vazio. Sim. E aí, por medo, né, as pessoas estavam retomando. Então, assim, mesmo com 5 por horário, que é o grupo, a gente trata de forma individualizada. Então, eu falo assim que o mais importante é você fazer uma avaliação completa. Tanto que os pacientes às vezes ligam e pedem, né? E tem uma aula experimental, gostaria de fazer. Eu não faço aula experimental.
Aí tu, não, mas por quê? Mas eu já marquei em outro estúdio. Ai, não faço, porque eu falo a importância. Às vezes você não sabe o que tem. Aí chega para você vai dar uma aula experimental, tem uma hernia extrusa, peraí, é anterior, é posterior, e aí você vai colocar e ele vai detestar a aula. E aí, como que você vai ensinar uma respiração no meio de uma aula experimental que tem os outros pacientes que já fazem? E aí ele vai ficar boiando? Até porque a respiração do Pilates... É tudo. Não, e é complexa também de aprender, viu? Depende da experiência que o indivíduo tenha com ter feito exercício ou não, ele tem mais ou menos dificuldade. Eu vou falar por mim, né, como aluna. Eu tive dificuldade para começar a fazer respiração no Pilates trabalhando com físico respiratório. Por quê? Porque é um padrão completamente distinto do que eu trabalho com outras coisas para os pacientes. Mas é uma percepção, né? Aquela consciência de movimento tem que ser desenvolvida. Sim. Mas é interessante esse ponto que você falou, Mori, que eu não faço aula experimental. Porque, assim, quando a gente é fisioterapeuta, né? A gente tem uma mania, né? Que não é uma mania, na verdade, é a base de onde a gente começa, né? Lembra da arte? A gente avalia. A gente avalia o paciente. Porque esse cliente, ele não está ali para fazer uma aula experimental para ver se ele gosta, acha bonito, cheiroso. Gostei daqui. Se ele acha a moça bonitinha. Ele está ali também, né? Você oferece o serviço nesse sentido, de você tratar, né? De você trazer um benefício específico para aquele indivíduo. Então, precisa de uma avaliação. E você recebe alguns pacientes bem complexos, né? Eu mando alguns. Manda. Você manda umas bichinhas para lá, né? A gente compartilha. A gente compartilha. Pois foi assim que a gente se conheceu, né? Porque quando o Deller estava na faculdade, eu não conhecia. Você já tinha saído, né? Eu tinha saído. E aí, quando veio alguns pacientes, falei, gente, mas a gente tem muito paciente em comum, vou ter que conversar. Tem que conversar, foi. A primeira conversa durou umas 2 horas. Eu acho que a gente se conheceu através do Saner, né? Do Fernando. Foi. E aí... Falei, olha que legal. Eu vou lá, tanto que eu fui no estúdio, né? Sim. Eu vou lá, vou tirar um horário, a gente tem que trocar uma ideia. Porque assim, foi através dele, mas eu já tinha vários outros pacientes que já tinham comentado. Eu falei, vou ter que ir lá. Vamos ter que conversar. Daí a gente compartilha os nossos pacientes complexos aí. Graças a Deus. É muito legal de trabalhar junto. Porque, na verdade, assim, né? Você fala do método Pilates, mas assim, eu que não fiz o curso de Pilates, né? Então, vou falar só como leiga. Eu também não fiz, né? então. Só como cliente, né? De Pilates, para a minha coluna lombar estabilizar. Mas é interessante, porque, assim, dentro da fisioterapia é um método. Tem um conceito, tem um fundamento. Mas mesmo esse método que nasceu com conceito, com fundamento, ele tem várias ferramentas dentro dele. E eu acho que a beleza está em você se identificar com as suas ferramentas e oferecer serviços a partir daquelas que você se identifica. Né? E para o público que te procura, acho que também é isso, porque você vai no seu estúdio de Pilates, você vai em outro estúdio de Pilates, não é igual. Não é igual no sentido do quê? De qual é o serviço que você oferece, de como você trabalha aquela ferramenta. Não sei se eu estou errada nisso. Não, certíssimo. E é quanto, por exemplo, igual teve uma paciente que eu avaliei essa semana, tem gente que fica brava de não fazer, né? Por que não faz pela avaliação, né? Sim. Por que não faço uma aula experimental? Por isso. Se você for observar, no final do mês você fala, poxa, posso ter perdido o paciente por isso. Porque fala, se você não faz, tem outro estúdio que faz. Sim. Mas eu explico o meu porquê. Todo mundo que busca, eu falo, gente, é importante por isso, pela respiração, por eu não saber, tem que fazer um postrógrafo, a gente avalia teste de mobilidade. Então, nessa aula, a gente ensina a respiração. Se você vier numa aula de grupo, a gente não tem como fazer. Então, essa parte é muito importante. Aí, tanto que teve, assim, uns 2 casos nesse mês que foi bem legal, que eles deram esse feedback. Mori, a gente está entrando... Hoje em dia, o Instagram é uma ferramenta, né? Então, assim... Aí, uma paciente foi bem legal, fotógrafa, e ela falou, o seu estúdio é real mesmo. Aí eu falei, real, é ótimo. Eu falei, que legal, como assim, né? Aí ela falou, porque o que eu vi no Instagram, eu vi aqui a questão de espaço, eu vi a questão de quantidade de pessoas, dos exercícios, do que você aplica. Aí ela falou, eu entrei em vários, mas eu peguei coisas assim que não são, nem fotografias do estúdio são. Então, eu falei, gente, olha como que pode, né? Que feedback legal. Então, assim, tem coisa que a gente vai aprendendo, né? E outra que falou pra mim, olha, eu só vim porque nenhum estúdio me pediu avaliação antes, assim, de praxe, né? Talvez na hora que ligue, falar, já agenda uma aula experimental. Também não é um pré-conceito. Quando você tá começando, vem fazer uma aula, mas desde que eu acho que essa aula seja individual, sabe?
não colocar num grupo. Então, eu privo pela aula, pela avaliação, para depois iniciar qualquer exercício. Ou quer vir conhecer, Sim. eu falo, não tem aula experimental, vem assistir. Ah, Dá que uma legal. olhadinha, passa aqui, conhece o espaço e assiste uma aula. Aí, se você gostar, a gente agenda a avaliação. Eu acho que isso veio. Eu tô aqui tentando imaginar de onde que surgiu a aula experimental. Talvez das academias, né, que fazem um aulão assim, às vezes para conhecer. Você vai numa hidroginástica, as academias Eles têm trabalham esse- muito com essa aula experimental. justamente. Isso faz parte de. Enfim, é que isso foge. Eu entendo, amor, É. muito bem, porque isso foge Não, completamente também. do raciocínio fisioterapêutico. Sim. Né? O raciocínio fisioterapêutico parte do conhecimento daquele indivíduo, né? E vai de cada um com a linha que seguiu no Pilates, né? Porque a gente É. fala assim, tem várias formas de trabalhar. Tanto educador... Essa semana eu peguei uma avaliação de uma educadora física, do que ela faz com os alunos dela, foi maravilhosa. Que legal. Ela faz posturógrafo, legal. ela marca o xizinho. Falei, gente, onde que é? Que bacana. Então, assim, vai da linha, tanto do educador quanto do fisioterapeuta, em ter esse feeling, né, de... Eu vou avaliar, eu quero melhorar aquele paciente. E aí, às vezes, ele tá entrando e ele nem sabe que ele tem uma escoliose, que ele tem uma adiposidade. A hora que ele vai olhar na foto, ele assusta. Eu vim aqui só para mostrar meus defeitos. Então, eu falo, é o que a gente faz, né? Então, é olhar, né, clínico, você conseguir avançar nos exercícios mais começar do que o paciente pode fazer. Então, você precisa dessa avaliação para você iniciar o que ele quer. E aí eu fiz um curso, foi maravilhoso, são coisas da pandemia, né, que a gente conseguiu essa proximidade. O Brand, que é o que assina a nossa certificação fora, ele estava na Califórnia, mora na Califórnia, e aí eu fiz um curso com ele, foi maravilhoso. E ele estava falando, olha, a maioria das nossas patologias estão vindo dores na lombar, falta de mobilidade de quadril, e dores na cervical, falta de mobilidade torácica. Gente, vamos mobilizar. E vamos se soltar e vamos voltar a dançar. Eu falo que é o que a gente precisava fazer, né? Se mover mais, né? E aí o curso foi muito bom. Eu estava falando de uma artroplastia de quadril e a importância do Pilates dentro, porque ele reabilitou com Pilates. Então, assim, a gente... Tem várias técnicas do Pilates, tem várias linhas. Eu acho que é importante a pessoa que está buscando, ela ver, porque ela pode, por gosto de fazer uma terapia que ela não gosta de academia, às vezes ela se identifica com o Pilates, mas ela não tem patologia nenhuma. Tem estúdios que são mais focados à reabilitação. Então, assim, e nesse curso foi muito legal, porque ele citou uma senhora, duas, de 85 anos. As duas com o mesmo problema, uma bursite de ombro. E aí, são duas perguntas que eu comecei a incluir na minha avaliação agora. Uma pergunta era, o que você gostaria de fazer hoje que você não faz? Isso aí. E a segunda pergunta, se você não faz, por que você acha que você não faz? E aí, dessas senhoras, a primeira disse, eu queria pegar a xícara no armário. E por que a senhora não faz? Porque dói meu ombro. Mas na minha idade, meu filho, eu não vou ficar fazendo fisioterapia, eu detesto exercício e eu não vou fazer. Eu vim aqui porque eu quero pegar minha xícara. Aí ele falou, tá bom. Ponto, né? Você vai pegar sua xícara, calma. A segunda, queria jogar golfe. E aí, por que a senhora não faz? Por conta do dor no ombro e o que as pessoas vão pensar de mim. Então, o físio ele também tem esse lado emocional, né? Tem. Eu falo de você guiar e a importância, o porquê você acha que você se limita a isso, né? E aí foi muito legal, porque daí ele fez um trabalho com as duas, ele falou que a primeira ele nunca reabilitou tão rápido. Ela só queria pegar a xícara, Só né? queria. Então, tá bom, nós vamos marcar, eu vou na sua casa, e aí a gente vai trocar tudo que é da senhora na altura dos olhos. E aí ele trocou a xícara do armário, que ficava em cima, e colocou na altura dos olhos. As roupas, tudo que ficava no guarda-roupa na altura dos olhos. E aí, vamos lá, daqui uns 10 dias a gente conversa. Aí ela ligou e falou, meu filho, que maravilha, Que maravilha. eu tô ótima, era tudo que eu precisava. Então, assim, eu penso, número 1, é o que eu falo para os pacientes, eu não vou brigar com vocês. Aí vocês têm que vir com uma... É o que vocês querem. É igual essa senhora. Vai adiantar eu tentar reabilitar alguém que também não tá aberto a receber avanços, né? Até onde que eu posso chegar com esse paciente? Qual que é o limite dele? É emocional? É físico, né? E
E dessa outra senhora que foi jogar golfe, que teve que trabalhar junto o psicológico do que os outros vão pensar comigo. Mas fez uma reabilitação, quer dizer, qualidade de vida, claro, que se for pesar lá na frente das duas vai ser diferente. Claro. Mas a gente tem que ir também com esse limite do respeito, né? Do que a pessoa quer. Então eu achei assim, olha, falei, maravilhoso, vou incluir. Além da gente começar a incluir agora, teve Covid ou não, Sim, né? É muda, a parte né? respiratória total. Lógico. Eu falei, foi assim, esse ano foi algumas alterações para avaliação que foi bem legal. Isso é interessante, né? A percepção do indivíduo quanto à sua própria saúde, qualidade de vida e o que ele quer fazer com isso. Sim. Qual que é a intenção dele, né? Nesse meio de caminho. Né? Muda da nossa intenção com ele, Sim. né? Muda. E, na verdade, a gente fica mais eficiente. Se a gente, porque a gente às vezes, né, faz uma avaliação, você acha 30 problemas, você quer tratar 35 coisas, né? Assim, sim, com certeza. Mas às vezes você tem que, o indivíduo ele quer uma coisa. Vamos começar por o que ele quer, porque isso cria também vínculo, laço. De repente ele se anima para ver outras coisas, né? Porque faz parte disso. Se você pega uma pessoa idosa, mesmo que não é tão idoso, mas que tem muita dor articular, por exemplo, ou dor muscular, né? É complicado. O indivíduo faz um pouco de exercício, ele vai ter dor, ele tem que trabalhar com esse limite mental da tolerância da dor. Então, vai disso também, né? Você deve ter bastante paciente com dores articular e dor muscular, porque tem, né? Sim. As senhorinhas, assim, eu sei que elas são, né? Punk, né? Junto com isso, além da dor, esse limite emocional que a gente fala, né? Teve um paciente que foi muito bacana, que eu cuido dele desde que eu formei. E aí vai fazer 17, tem 16 anos comigo. E 10 anos eu não conseguia dar exercício de mobilidade. E tentando, olha, Mori, gato escaldado, tem medo de água quente. Não vou fazer porque vai machucar. E aí eu falei, bom, e sempre respeitando, porque eu falo assim, também dentro essa imposição, né? Não, você vai fazer. Não, tem que ver o que ele quer primeiro. Então, vamos lá, bora tratador? Vamos tratador. Depois a gente vai seguindo, né? Olha, aqui a gente precisava trabalhar um ganho de mobilidade, senão sua dor vai voltar. Vamos experimentar porque você não se move. Só um tiquinho, eu prometo. E aí foi muito não. Aí teve uma vez, deu uma bursite de quadril. Aí foi pra médica e a médica falou, olha, nós chegamos no limite, se você não se abrir a mobilidade, mover-se, não vai dar certo. Então eu tô pedindo mobilização de tornozelo, tô pedindo mobilização de quadril e você não tá fazendo, você não faz, porque eu tenho medo de machucar. Mas você tá machucando justamente por estar tão tenso, por não fazer. Aí ele chegou no estúdio, pois é, então vamos começar, né? A médica pediu e aí eu vou tentar. Então, aos poucos. Hoje comprou um equipamento da Fisiopilates, porque ele é muito correto, faz certinho em casa. Que legal. Pegou um equipamento que a mobilidade de tronco é maravilhosa. Não fazia abdominal lateral. Eu tenho 5 hérnias, eu sei. Vamos devagar. Então, vamos conquistando aos poucos. Mas eu falo assim, respeitar esse limite, né? Não adianta. Eu não vou impor. Eu explico e aí a gente vai seguindo junto. Você vai vendo, você vai dando liberdade. É igual da senhorinha, né? Então, acho que é um respeito que a gente tem que ter com o paciente, mas também mostrar para ele a importância. Olha, você pode chegar a isso. Olha que legal. Você não quer, né? Vamos evoluir, né? E aí, então, respeitando. Eu lembro de uma frase, a gente postou um tempo, né? Que o tratamento partia do próprio paciente para ali mesmo, né? Então, quando a gente começa a olhar isso, como é desafiador, né? Você chegar e mostrar que ele pode atingir 100, mas ele só quer 80. Isso. Ou ele só quer 70, e você fica... podia evoluir mais. A habilidade de mostrar o que ele precisa e que você vai junto com ele. Justamente. Né? Não é ele que vai junto com você, você que vai junto com ele. Não é? Ter esse feeling de acompanhar, isso é importante porque ele ganha confiança. Né? Eu já tive pacientes da área da neuro que vieram procurar pela parte respiratória, mas que, assim, pacientes com doenças neurológicas que nasceram com doença, né, genéticas e tal, a cadeira de rodas, com restrição de mobilidade. Você faz fisiomotora? Não. Por quê? Porque machuquei meu pé, eu morro de medo. E ficou anos sem fazer. Nossa. E dor articular, limitação. Eu falei, como assim, né?
Sabe? Falei, gente, por quê? Porque forçou a barra, né? Foi além do que o paciente podia, não sentiu, né? Não colocou a mão, né, Mônica? Não foi ali, não conheceu aquele indivíduo. É interessante quando você coloca isso, porque às vezes as pessoas esquecem que os indivíduos têm, né, os seus medos. Sim. Né? Esse paciente pós-Covid, alguns que eu atendi, eles vêm com muito medo de fazer muitas coisas. Acho que a queixa primária, assim, que eu tive, que me chamou muita atenção, foi dor torácica. Muita dor torácica, dor retroesternal, né? Dor próximo da coluna e dor para respirar profundo, mas que já tinha passado a fase ativa da doença, mas ainda tinha ficado resquício de dificuldade de mobilidade pleura, com dor, e não queria expandir, não queria respirar fundo, e não queria rodar, não queria inclinar o tronco. E aí você indo devagarinho, né? Eu falei, gente, como que pode, né? Trava. Fica, né? Fecha, né? E aí depois você vai mostrando que dá para fazer, aí ele vai perdendo um pouco do medo, vai soltando a cervical, você vai andando. E depois fala, olha, daqui para frente você precisa procurar uma atividade física, né? Tanto que eu te encaminhei mas alguns outros queriam fazer outras coisas, a gente vai encaminhando, porque ele precisa voltar, né, para a qualidade de vida dele. E é o que eu falo, a importância, né, da gente estar junto, né? Tem alguns médicos também que eu falo que é maravilhoso, que a gente tem esse contato, por exemplo, encaminhou e ele manda uma listinha, às vezes quer de uma forma, aí a gente telefona e fala, olha, o que você acha? A gente pode fazer, trabalhar. Então, quem dá essa resposta, eu falo, gente, é muito bacana, até mesmo da ósteo, né, da pulmonar. Aí eu falo, tem gente que a hora ela tá muito travada, tá precisando ir lá no dele, não, tadinha. Então faz a ósteo. Eu lembro que quando eu fiz a formação, a gente tem a prova, né? E aí tem a prova de cada módulo. E aí a minha maior dificuldade era mobilizar uma hiperlordose enorme, né? E a lombar despencava em bloco. Aí os testes de articular e extensão eram os piores. Então antes tinha uma físio que era osteopata. Sim. E aí antes da prova ela manipulava a gente. Nossa, era lindo. Você descia, assim, articulava. Uma burladinha na prova de leves. Aí eu falava, eu posso te levar para toda cidade que eu vou. No dia da minha certificação, você vai estar comigo? Ela fala, são bloqueios, a gente precisa trabalhar, né? E aí é bem importante a gente tá junto, conciliando. É o que você acha? Eu vivo telefonando, né? A gente pode trabalhar Nosso ato está sempre, né? Sempre on. Não, e tem um paciente que não foi ainda, tá? Mas em casa bem no tema. Essa questão do limite dele respeitar o próprio corpo. Então, assim, a gente vem tratando de hérnia, são 2 hérnias lombares. Ele já encerrou o nosso tratamento aqui, o controle da dor já foi feito, só que ele precisa estabilizar e também precisa de mobilidades, né? Ele tem duas formas ali de abordar. Só que ao mesmo tempo, olha como que interessante, ele falou assim, ó, eu não sinto que o meu corpo está preparado, eu quero fazer, mas eu tenho um pouco de medo. Eu falei para ele, tá, a gente precisa vencer o medo junto, né? Então a gente expõe ele, né? Expunha no caso, né? A pequenos movimentos que não agrediam. Ele falou, já consigo fazer isso? Já. Por que você não vai lá? Eu falei, não, quando meu corpo estiver pronto. Então, daqui a pouco ele deve ir lá. Mas eu acho interessante porque ele tinha essa percepção do que ele podia. E realmente, ele tinha muita razão no que ele falava, outros mais medo, mas muito ele também tinha razão porque é a história, o gato escaldado, né, tem medo. Pois é. Então, mas ele realmente é um padrão diferente, nem todo mundo tem essa percepção, né, corporal, nem todo mundo tem. E o Pilates trabalha muito isso. Por isso que eu queria que ele fosse lá aguçar tudo isso aí. A gente fala, vai no limite, né? No limite de cada um. Nem começa com mobilidade igual, tem pacientes que fazem academia, tem pacientes que fazem cross, e aí alterna com pilates. Isso. Chegou por uma indicação, ou veio procurar porque estava com dor. Tem gente que não entra no aparelho de ressonância, e aí a gente pede para ver, porque daí tem horas que você vai fazer a avaliação, eu sinto dor, mas você já fez uma ressonância? Mas eu tenho dor há tantos anos. Não, mas eu não faço ressonância. Então, assim, até isso a gente tem que trabalhar aos pouquinhos, porque eu falo assim, seria bom, além da avaliação clínica, a gente ter esse exame para Tem um complemento muito bom, um complemento né? muito Sim. bom. Mas que a nossa avaliação seja muito importante para você dar um direcionamento no que o paciente consegue ou não fazer. E também, por exemplo, esses que fazem cross ou fazem academia chegam no estúdio e falam, quero só mobilizar, porque eu já faço força.
Então, às vezes, a gente tem que quebrar alguns tabus também, né? Porque eu falo assim, a gente tem aula só de mobilização, não tem problema. Mas o Pilates, ele trabalha musculatura intrínseca, né? Isso é legal. Musculatura pequenininha, que às vezes você trabalha músculo grande em outros, e é bacana você conciliar. Para fazer aquele balanço do controle motor, né? Vai explicar esse trem, né? Pois é, tanto que assim, Mas eu não vejo esse músculo, né? Então, assim... O Core, tem um aparelho agora no estúdio, é o Coreline. O Coreline, ele é desenvolvido por corredores, então assim, ele é muito legal. Ele trabalha a posição ortostática e te desafia a equilíbrio e ativar a musculatura intrínseca. Ele não é peso, todo mundo que vai para ele fala, nossa, tá pegando muito. Então assim, é desafio quanto peso corporal ou um elástico bem levinho para desafiar o equilíbrio que você ative a musculatura intrínseca. Então assim, o trabalho nele é fantástico. Então a gente associa também, né? Então eu falo dentro da físio, usando vários, né? Igual o TRX. TRX também não é Pilates, né? A gente usa dentro do Pilates, Sim. que é uma alça de suspensão. Então, assim, a plataforma, tem estúdio que tem plataforma vibratória ou não. Aí eu falo, é bem legal também, para você desafiar o aluno que pode. Só que também tem um termo. Então, eu faço assinar. Plataforma vibratória, por exemplo, quem tem glaucoma não pode. Tem muitas indicações, mas também tem muitas contraindicações. Para paciente com marca-passo. Então, eu falo que aí cai na queridinha, né? É a avaliação. Então, Aí você vai direcionando o que o paciente realmente quer e o que realmente a gente acha que ele precise, né? Na conduta. E as reavaliações, que também tem que ser feitas, né? Com essa continuidade, assim, de... e aí, ele está atingindo o que ele quer ou não, né? Vamos trabalhar dessa forma? Não, acho que tem que incrementar mais alguma coisinha, né? Tem que complementar com uma outra atividade. Não fica tão subjetivo, né? É. Não é só a percepção do paciente nessa hora. Você consegue fazer comparativos esporádicos, né, ao longo do ano, por exemplo, e mostrar, falar assim, sua evolução está aqui. Sim. Isso é muito bom. E usar, assim, outras técnicas. Eu acho a ósteo fantástico também. E eu uso shiatsu. Sim. Mas aí, por exemplo, não dá para você fazer shiatsu numa aula de grupo. Então, a gente usa na aula individual. Então, o paciente está com dor, agenda, marca separado. Então, usa algumas outras técnicas, terapia manual, mais em paciente que está no individual. Terapia manual ainda, em alguns, eu falo no finalzinho da aula, a gente faz, né, quando está no grupo. Mas aquele que está com dor, aquele que pede mas senão a gente vai direcionando para outras áreas. Pede socorro. Mas é interessante, né? Não sei se eu entendi direito, mas vou ver, né? Tentar fazer um paralelo aqui. Mas a ideia de você trabalhar essa questão clínica, né? Da aplicação clínica do Pilates, né? Em várias condições de saúde, mas uma aplicação focada nessa parte clínica. E às vezes as pessoas vão olhar na internet, na rede social, no Instagram e ver o Pilates como uma aula, assim... Que termo que eu vou usar? Meu Deus, né? Uma aula que é tudo igual, vamos dizer assim. Você vai fazer lá, você compra um programa, body, não sei o quê, né? Então, é aquela aula fechadinha, quadradinha, que todo mundo faz igual. Ou então é uma diversão, ou então é uma aula que parece, igual você falou, né? Os circenses. Então, você coloca como se fosse uma aula fechada e quadrada. E não é isso, ou não é só isso, na verdade. A forma, às vezes, como se divulga pode... às vezes deixar algumas pessoas com dúvida. Sim. Que o Pilates tem a sua aplicação clínica específica e individualizada. As ferramentas permitem isso também. Não sei se, né, se eu percebi errado, mas tem. A gente encontra isso, né? Encontra. Não, e é essa área que é fantástica. Eu falo que você vai buscando, usando do método, junto com outros da fisioterapia, para melhorar a qualidade de vida, para reabilitação. E tem outras técnicas, né? Tem formação, por exemplo, o estúdio, o Pilates mesmo, a Fisiopilates tem formação de estúdio Pilates, que é para educador físico, Rehab Pilates, que é para fisioterapeuta ou médico, e então já muda, por exemplo, o curso de patologias, daí você vai vendo qual que é a formação que tem para direcionar mais aquele que está procurando. Então é o que eu falo, Pilates tem infinitos, virou moda. Então, para quem está procurando, procurem qual que é o seu objetivo? Eu quero um estúdio de mais reabilitação. Não, eu quero desafiar, ficar de ponta cabeça só. Então, procurem, olhem, observem, assistam aula. Né? Eu falo, assistam uma aula no estúdio, façam uma avaliação.
E perguntem, né? Porque a gente também tem esse tabu, né? Não pergunta, onde que você formou? O que você fez, né? Sim. Já chega... E aí a formação de Pilates é o quê? É na área de reabilitação? É na área... E às vezes as pessoas não sabem que existem essas especificidades. Até é legal você comentar, né? Que você tem o curso base, mas você tem várias outras coisas, né? Então tem um Pilates voltado para reabilitação, né? E tem os tipos também, né? Hoje em dia a gente tem o clássico do Pilates, que os equipamentos são diferentes, usam menos mola, você troca menos. Então, assim, são vários. Eu acho que é o respeito com tudo, né? Com quem busca, eu acho que o fisioterapeuta daí ele toma como... Você cria o seu método, né? E entrar nisso agora, já ótimo, excelente. A sua forma. A sua forma de trabalhar. Porque, por exemplo, a Rosário, lá em Maringá, ela usava essa parte do solo. E eu acho fantástico, né? O solo te prepara para os equipamentos. E é uma hora, assim, sentou todo mundo. Principalmente no grupo, aquilo eu falo que seja ser uma terapia, né? Então, e você sentir também o que o teu paciente procura. Tem grupos que eles gostam da aula quieta, de grupo quieto, de respirar. E foi legal até que quando eu comecei, atendi um grupo de senhoras. E aí, eu era assim, meio Hitler, né? Meio Joseph. Aprendi muito. Amor e bravo. Levou a risca o negócio. Aí eu falava, respira. Aí conta, respira 10, inspira em tanto. E nada. Aí um dia uma delas me chamou e falou, filhinha, senta aqui, vamos conversar. Falei, ferrou, agora eu vou perder o emprego, vou embora. Vem o sermão agora, né? Agora vem bomba. Olha... a gente vem aqui para a cabeça também. Então, se você ficar assim, silêncio, respira, olha, tem que fazer isso. A gente não se viu a semana inteira. A gente tá doido para trocar uma receita, para conversar. Olha. E aí eu falava, meu Deus, mas aí vai contra o meu método, né? Eu aprendi assim, o que eu vou fazer? Aí fui sentindo com a prática, né? E maturidade de trabalho. Então, assim, às vezes a aula de grupo, ela existe para isso. Às vezes a aula do individual não gosta, que é o estúdio quieto, vazio, explica o porquê. Sim. Olha, tem essa aula. Ou o que eu tento fazer no estúdio. Na avaliação, eu já pergunto, como você é? Lógico, já direciona depois, né? Olha, assim, se não tiver horário, eu aviso, olha, às 9h30 tem uma turma bem bacana, mas elas conversam bastante, assim. Então, eu não sei se é o teu perfil. Aí, assim que abrir vaga, eu te falo dessa turma que eu acho que vai se dar. Por quê? Porque tem algumas que emocionalmente é bom, você faz amizade, você conversa, Então, isso é importante também, né? E aí, eu fui aprendendo, Então, lá no estúdio, a gente direciona. Tem um grupo especial ali. Que eu já atendi, dos homens. Eles que são terríveis. É o TRX avançado, para não falar que faz Pilates. Não é verdade? Entendi, tem um grupo legal, desse lá. É muito bacana. Tem uma camiseta de fazer separado, TRX Tá brincando? Extreme. Isso aí mesmo, isso aí mesmo. Entendi, Porque entendi. Pilates é coisa de mulher. Então, Não, essa frase eu escuto dentro da minha casa. A pessoa sem mobilidade quadril, você sabe? Conheço, sei. E o que é muito legal, assim, quando eu comecei, eram pouquíssimos homens, né? Quase não tinham. E aí, não formava grupo. Aí eu separei um dia, eu tentei inicialmente, terça e quinta às 18. E aí, todo mundo procurava, esse horário não tem porque é só homens. Aí, tinha 5 no grupo e ficava 2 homens, às vezes 1. E não fechava a turma. E aí eu falava, que pena, né? Mas vou ter que fazer misto, porque tem gente procurando, você não consegue. Mas eu também acho que por um motivo ficariam mais à vontade, né? E aí, eu lembro que acho que uns 7, 8 anos trabalhando, aí deu certo, fechou a primeira turma masculina. Hoje, eles são terríveis, vou falar de vocês. Não citamos nomes, entendeu? Eles vão, e aí eles são, se botar, eles são uns 10. Porque começaram uns 5. Tá, aí que aumentou assim, tanto assim? O fulano pode vir nesse horário. Não, mas não tem vaga. Não, mas a gente deixa. Aí eles têm um grupo. A gente deixa, é ótimo. Eles que gerenciam. Um grupo no WhatsApp. E daí ele coloca atrás. Não, fulano pode vir sim. Aí eu falei, gente, mas é muita gente. Eu gosto de 5. O estúdio é grande, mas eu gosto de 5, né? Aí, por horário. Aí, não, mas a gente se entende, a gente espera. Meu Deus. E aí, assim, uma vez eles chegaram com
papel do Deller. Tinha um... é Escrevendo verdade. que ele não Eu podia. entrei ainda nessa brincadeira. Foi. Eu vou falar o seu Fala. nome aqui. Vai ter que falar o sobrenome, pelo menos vai ter que sair, né? E o Bassan? Chegou lá com papel dizendo que ele não podia fazer pilates, que ele estava liberado da atividade aquela semana, que ele não poderia. Então eles Eu lembro aprontam, disso, mas eu falo, é muito legal, porque eles também se sentem bem. E a maioria são os esposos das mulheres que fazem. Então ficou uma turminha gostosa, inclusive meu marido fazia nesse horário também, né? Então eu falo assim, fica um horário gostoso. Às vezes eu brigava e falava, Dani, chegava no dia do pilates, vocês se marcaram churrasco, não é possível. No horário do Pilates. Poxa, eu vi na aula, quando eu via, tava tudo no fundo. Mentira. Aí eu falava, faz depois da aula, e mandava mensagem ainda. Eu falava, vocês esquecem, né? Vocês combinavam isso no grupo, só pra saber? No grupo. Era no grupo, mas O escancarado churrasco mesmo. fazia no fundo, esse que é o Eu problema. sempre achava que ia ser depois da aula, né? Mas a gente sempre perdia eles. Chegava um quietinho, né? Com uma sacolinha de carne na mão, outra, aí virava. Mas isso que é bacana, interage, né? Isso é importante também para eles, né? É, e hoje em dia, por exemplo, aumentou muito a procura de homens. Tanto que todo mundo que eu falo, esse horário é só masculino. Mas eu queria ficar nesse horário, então. E aí os homens mesmo queriam ficar. Hoje a gente faz muito grupo misto, a gente tem muita Sim. família no estúdio, né? Então é marido e mulher, filhos, então... Mas se fosse deixar para fazer, eu acho que dava olha, não vou dizer páreo a páreo, se é quase um dia de homem e um dia de mulher. Porque a procura, graças a Deus, melhorou bem, assim, esse preconceito deles, né? Caiu muito, né? Agora caiu muito. Então, assim, eu lembro que essa paciente mesmo que fazia aula, vou trazer meu marido. E aí ele falava, você só respira, você não faz nada. Você só respira. Pilates só respira, fica lá, tipo, tranquilo. Não, vamos fazer uma aula. Um dia marcou, amor, não tem nada, você faz avaliação, mas você dá uma aula bem pesada, senão não vai ficar. Mexer com as instruções. Até hoje. Vai até hoje, então isso que é legal. E a gente sentir, né? Os horários. Eu não tento separá-los. Olha, esse horário gosto de trabalhar bem respiração, silêncio. E o solo também é para isso, né? Então todo mundo chega meio eufórico. E principalmente deles, né? Então, como é que foi essa semana? Troca uma receita, vê a culinária, a lavoura tá boa, desse jeito. Aí faz aquele momento ali e já prepara para fazer os outros exercícios, né? Então, a gente ir sentindo, né? Apaixonante. Que legal. Que interessante, né? Não é? Quebrar o preconceito até masculino, que Pilates é coisa de menininha. Então vou contar uma, né? História a gente tem um monte. Eu tava... Viu, senhor Fábio? Olha, Vou direto, te hein, esperar, Fábio? Vou te Direto. esperar. Eu tava... Quem fez? Foi a Carlinha. Aí eu falei, não, esse negócio de Pilates... E aí eu já tava com uns 2 anos de formado. Não, Pilates nem é tão pesado assim. Vai ser super tranquilo. Eu falei, não, então vem. Demorei um tempão pra ir. Cheguei lá, juro que eu fiquei uns 3 dias sem conseguir andar certo, porque meu abdômen... Mas foi de propósito, Carla sabe disso. Justamente para mostrar que era intenso, né? Sim. Ali eu realmente mudei totalmente a visão, porque eu fiquei dias e dias com dor muscular pior que academia. Ela falei, pegou, judiou. ela selecionou uns exercícios Sim. especiais para pegar aqueles músculos pequenininhos que é para Só doer que uma aí, semana inteira. Sabe o que é o problema? O que é o problema, né? Na hora você fala assim, eu não vou deixar de fazer. É lógico. Eu vou fazer. Faz de 15 a 20, vou fazer 30. Faço 25, 30. Quer que faz mais? Aí depois a gente É sofre. bem típico, né? Bem típico. Aí você fica assim, poxa, tem exercício que não tem nem mola. É né? só isso? Pô, Você faz só isso? Aham. Aí, é só Nossa, esse só isso a gente sente tanto depois. É interessante, né? Como você consegue, a partir, né, de uma ferramenta, conseguir tanta coisa diferente. Sim. Eu acho isso muito legal no Pilates. Quando eu me formei, eu tinha ouvido falar a palavra Pilates. Assim, não, tem um exercício Pilates, Joseph Pilates era o nome que eu tinha ouvido, mas nunca tinha visto. O grupo de professores de ginecologia e obstetrícia, lá da UEL,
elas estavam fazendo uns cursos de pós nessa área, assim, e fizeram, tipo, umas vivências. Então, a gente fazia vivência de iso-stretching, isso em 1999. Enfim, anteontem, né? E aí a gente tinha vivências de algumas coisas. Do Pilates a gente não chegou a fazer vivência porque não tinha um estúdio ali que a gente pudesse ir naquele momento, naquela época lá em Londrina. Mas ela trouxe umas imagens, né? Trouxe umas gravações, assim, pra gente assistir. Falando disso na área lá de ginecologia e obstetrícia, porque era o grupo das professoras de GO ali, né? Junto com postura. Eu falei, nossa, tá, ok, mas tipo, nada ficou na mente, né? Você só lembrava do nome. Pilates, um negócio estranho, uns movimentos estranhos da coluna, uma mola esquisita, né? Porque naquela época a gente não tinha noção. Aí eu lembro quando o pessoal começou dentro da faculdade a falar sobre os cursos de Pilates, né? Na turma anterior à sua, depois na sua e mais para frente os estudos foram aparecendo e aí a gente começou a ver, né? De verdade, experimentar aí, falando, nossa, que interessante. Quando eu conheci, eu falei, caramba, não, a minha visão era muito assim, não era nem assim, era assim, né? Totalmente limitada, eram poucos elementos, mas depois que você começa a ver e observar, falo, gente, né? Como que a gente tem ferramenta, né? Como o Pilates é interessantíssimo. Falo assim, meu sonho de consumo um dia era fazer um grupo só de respiratória, né? Sabe assim, as criancinhas asmáticas, os pacientes DPOC, aquelas senhorinhas com pós-Covid. Os pós-Covid, as pessoas sem mobilidade de tronco, né? Porque o paciente em respiratório trava aqui não tem mobilidade superior nenhuma, né? Exema pulmonar. Né? Nossa, eu já, né, eu preciso fazer o curso. Eu já faz uns 10 anos que eu falei para você que eu quero fazer. De vez em quando eu tenho essa ideia. Mas é uma boa ideia. Não, essa ideia já me... Ela ainda mora aqui. Tem professores meus que são osteopatas, mas que foram fazer formação de Pilates, porque eles acham uma ferramenta incrível para pós-osteopatia. Então, e a gente fala o que se encontra, né? Essa físio mesmo que era osteopata. E eu falo assim, eu não tenho vontade de atender osteopatia separada, assim. Talvez junto. O que tivesse, alguma coisa, mas para usar dentro do Pilates. Então, uma ferramenta, cada um se encontra, né? De uma forma. Mesma coisa o Pilates, é o que a gente estava falando. Ele não trabalha, o Pilates não trabalha a parte aeróbica. Então, assim, a gente coloca em alguns exercícios, tem uma prancha de salto e o TRX, são os que mais aceleram. Mas ele não é considerado como atividade aeróbica. Então, você tem que ver também o que o paciente quer. E se ele faz alguma outra coisa. Então, eu sempre aviso. Eu tenho uma sala lá que tem esteira e elíptico. Legal. Ou você associa, ou tem gente que hoje gosta de fazer caminhada na rua, né? Ou faz outra atividade. Mas é bacana também os médicos conhecerem também, né? Porque no início tinha muita gente que falava, não, você sai do Pilates, porque eu quero que você ganhe massa muscular. Poxa. Aí precisa, aí foco, aí olha, vamos conversar. Aí sempre questionava, né? A parte respiratória, eu falo aeróbico, não trabalha. Então tem que associar. O que o Pilates não trabalha? Aí até que a gente teve foi bacana que depois esse médico até foi no estúdio conhecer, porque ele falava, não, tem que ser academia para ganhar massa, por causa da osteoporose, exercício de impacto. Tá. E aí essa paciente falou, não vou fazer, porque eu não gosto. Aí eu falei, mas precisava, né? Caminhada, tudo associar, orientar. Faz academia, a importância também, né, da gente. Mas ela falou, mas não é meu perfil, e eu tenho medo de machucar. Então, assim, dá para aumentar um pouco a massa muscular? Dá para aumentar a carga, dá para aumentar a mola. Então, a gente vai trabalhar dessa forma agora. E aí, então, tá bom, então eu não vou fazer. Aí ele chegou pro retorno, fez o exame, o médico falou, que lindo, tá vendo? Se não tivesse começado a academia, não aumentava a massa muscular. Aí ela falou, pois é, agora eu vou contar pro senhor, eu não fui. Aí ele falou, como não? Assim? Aí ela falou, não gosto, eu conversei com a físio, a gente aumentou massa, e aumentou mola, né? E aí melhorou a osteopenia, coloquei junto, consegui fazer pelo menos a esteira associado. Então, assim, dá para trabalhar, mas também o Pilates não trabalha a parte aeróbica. Então, ou você passa para essa sala do aeróbico, ou você faz outro lugar, né? Associa, faz dois. E a maioria que vão no estúdio associam academia ao Pilates. Agora tá a febre da beach tênis, né?
E aí o beach tênis, como foi o squash. Então, assim, o que eu posso melhorar dentro? A fisioterapia em treinamento funcional. Então, o que a gente pode estar usando como ferramenta se identificar, né? Então, lá no estúdio tem de tudo. Bom, você quebrou o paradigma, né? De achar que o Pilates é uma coisa só. Né? Porque é igual achar que a fisioterapia é uma coisa só. Você entra em qualquer clínica de fisioterapia, você vai fazer a mesma coisa. Né? Você entra em qualquer estúdio de Pilates, você vai fazer exatamente a mesma coisa. E não é isso, né? Não é. E o engraçado a gente falar disso, né? Aí a gente volta lá na aula experimental. Você fala, né? Como se fosse uma coisa só em qualquer lugar. Entendeu? Então não muda bastante, assim como a gente fala das aptidões e como você se encaixou dentro da metodologia e como você consegue hoje organizar a metodologia do Pilates dentro do seu método também. Sim. Né? Daquele perfil de paciente. Eu falo porque quando eu ligo para a Mori, né? Mando um WhatsApp, falei, Mori, ó, seguinte, tem um caso aqui que precisa de mais atenção. Você vai mandar uma... Eu sei que eu posso encaminhar, porque tem o processo de avaliação, tem toda essa estruturação daquilo que pode, o que não pode. A gente associa as nossas avaliações, né? Avaliei isso, vê o que você acha aí também pra gente poder trabalhar. E quando vem de lá para cá a mesma coisa, né? Que é muito bom. Então a gente vê que dentro das metodologias, muito do que vem do Pilates se encaixa com o que a gente faz aqui no consultório, e o que a gente faz aqui no consultório acaba se encaixando lá, e é muito bom isso. Então a gente quebra um padrão, né? Vocês estão estão vindo de um avanço com o paciente, repente, aí a Ju manda um pós-Covid e eu vou esquecer que ele tem pulmão. Justamente, para não ter como, não, respira que tá tudo certo. Peraí, respira. Se os pacientes, como, né? Pois é, se os pacientes que não tem problema pulmonar têm dificuldade, a gente tem muita tontura na primeira aula, na avaliação. Nossa, mas eu fiquei tonta. Mesmo sem nada, sem histórico nenhum, sem asma, sem Covid, sem problema pulmonar. Porque a gente respira pouco, né? A gente respira para sobreviver. Então a gente esquece, e todo mundo faz, e fala assim, todo mundo reclama que eu não puxo todo o ar direito, porque eu não tenho tudo isso. Eu tô escutando você ainda soltar o ar e o ar já acabou. E aí faz tempo. E assim, as técnicas, a gente associa a pulmonar e a parte da respiração junto com o períneo, que é muito importante, né? A parte obstétrica, por exemplo, eu tive paciente. Eu falo que de vez em quando a gente é surpreendido, né? Em 17 anos eu nunca tinha pego homem com incontinência urinária. Olha só. E aí, só mulher. Então, assim, é o esforço, ao parto. Então, a gente tem que associar essa respiração e mostrar o quão importante. Eu brinco com os pacientes, né? Que eu falo assim, quando eu vou ensinar que é contração de períneo, falar, imagina que tem um diamante que é precioso, não pode cair. Aí uma paciente falou pra mim, Mori, eu ensinei meu professor de crossfit. Que legal. Ela é nutri, vou falar dela. E aí, tanto que ela falava, Mori, vamos fazer um podcast? Ela é nutri. E aí toda hora eu falava, gente, não, eu não consigo falar, né, muito, né? Só fora da tela. Elas não sabem. Elas me levaram para um congresso da UEL, nos 25 anos da UEL. Igual a Leide, a gente embalou e despachou. Lembra que a Leidiane contou? Você foi apresentar o quê? Embalada e despachada. Foi mais ou menos isso que a gente fez. Eu fui apresentar a monografia, a orientação fisioterapêutica. Teve um congresso lá, vamos mandar. E aí a Ângela... Foi oral, não foi? É igual a Leide. Foi selecionada para oral. Aí eu falei, Ângela, seguinte, não vou não. Não, você não vai fazer eu passar essa vergonha. Tô te acompanhando agora e você vai. Exatamente. E aí todo mundo fica assim, não, vamos fazer um congresso, vamos falar, né? E sabe que eu falo pouco. Aí eu falei, olha, aí nós marcamos, vou contar, nós marcamos uma sessão pra gente fazer aqui e não deu certo. Tá vendo? Não é pra ser, não vou saber falar. Eu fico vermelha já, o trem não vai andar. Nem ficou vermelha, né? Não, nem pouco. Aí a gente vai desbloqueando, né? São os bloqueios que a gente precisa. Então é legal falar da nossa profissão. Sim. E falar um pouco da importância assim, do Pilates por ele tá generalizado, né? Então, assim, de que forma você trabalha, de que forma que tem o Pilates para quem quer procurar, né? Sim, porque é igual o Marcelo fala, né? Existe um público
para você. Para você. Né? Eu acredito muito nisso também. E o que eu acho bacana é a pessoa se identificar, tanto com o instrutor, que eu falo assim, isso é muito importante, tem que se identificar com o instrutor, tem que se identificar com o espaço. Eu brinco que eu peguei, quando eu casei, tinha o Márcio dos Três Magos, e ele falava assim, Maurício, só fecha o contrato do que você quiser, quando você sente que dá certo. Você ficou balançada, não faça. Então, eu brinco assim, é isso, a gente vai criando empatia com as pessoas também. Então, assim, você sentiu que o estúdio é o teu lugar, se sentiu em casa, vai ficar, cada um trabalha de uma forma. Então, assim, independente, Mori, eu já fiz Pilates, mas eu não gostei. Então, assim, procura. Às vezes, não gostou da forma que você faz, Sim. por exemplo. Tem gente que às vezes, eu gostaria mais do NEO, e o estúdio não tem o NEO. Eu tenho o Pilates suspenso, mas não é uma área. Então, assim, tem espaço para todo mundo, tem campo para todo mundo. É questão de se identificar e de ver o que a pessoa realmente gosta de trabalhar, realmente quer trabalhar. Sim. E aí, isso tanto que tem paciente que às vezes enjoa, né, da atividade. Ou, por exemplo, olha, aqui a gente foi no limite, se você quiser. Olha, eu tô aqui, Mori, eu gosto de academia, mas eu vim porque eu preciso da reabilitação para mim depois ir para academia. Então, você sabe que é provisório, você tá pronto. Tchau, igual você. Sim. Né? Vocês fazem, alimenta, manda pro Pilates, do Pilates a gente encaminha. Isso. Então, mas você sempre vai escutando o que a pessoa quer. Às vezes tem gente que se apaixona pelo método e usa ele como uma atividade física. Sim. Né? Mas tem pessoas que não gostam. E aí, depois de um tempo, se houver uma lesão, ou se sair do estúdio e falar, olha, eu vou sair, e você realmente ficar bravo, eu falo, não adianta. Esse paciente pode voltar. Você tem que se sentir aberto. Às vezes está enjoado, troca atividade. Eu vou fazer um pouco de hidro, amor. São os dois que não tem impacto que eu posso. Então, assim, eu tenho paciente que é verão, vai para água. É inverno, vai para o estúdio. Sim. Então, assim, você tem que estar sempre aberto, né? A receber quem é o perfil do teu espaço também, né? Não, e o legal, assim, dá essa liberdade também de saber que a porta está aberta para quando aquele paciente precisar do seu serviço também, né? Igual você falou, o inverno vai para um, o verão vai para outro. Não é problema, o paciente continua sua atividade física, que é o mais importante, né? Exato. Ele não interrompeu. Exatamente. Então isso é muito bom. É um casamento. Todo mundo que me procura e fala assim, Múrio, o que eu vou ter que fazer pro resto da vida? Eu falo, você quer um contrato agora? Que é um vitalício, né? Não, separação de bens, separação de bens. Aí eu brinco, não, é um contrato com você, é um casamento, independente da atividade que você procurar. É um casamento com o seu estúdio de Pilates, é um casamento com a sua academia, é um casamento porque tem que buscar, né, a melhora. E não adianta, por exemplo, também procurar tanto pós-Covid, tanto a fisioterapia pulmonar, que é um paciente que precisa pro resto da vida, né? A gente pega um DPLC, ou pega alguém que vai fazer a ósteo, e você não dá essa continuidade, não fortalece também, não trabalha a mobilidade, ele vai ter que ir toda hora. Então, assim, a gente quer que o paciente caminhe, né? Igual no estúdio também. Você quer que ele evolua, que ele avance, que ele faça uma manutenção. Sim. E eu acho que isso é bacana também, porque o que eu vejo, assim, é a gente não aprender, né? E aqui eu vejo muito vocês, assim, eu acho que dá certo a nossa, que a gente sempre troca figurinha, porque a gente não tem essa busca de, por exemplo, o paciente tem que ficar. A gente quer. Não, eu quero que ele vá fazer outras coisas, porque tem que ser gostoso. Algo que é de manutenção tem que ser gostoso. A gente tem que estar com vontade. Tem que sentir prazer em fazer. É igual você falou, aquele paciente que no inverno vai para o estúdio, no verão vai para a piscina, mas ele manteve a atividade física, é isso que a gente precisava. Manteve o casamento. Exatamente. Manteve, com ele mesmo. Isso. E aí ele vai vir fazer as manutenções, ou fazer o que precisa, ou quando lesionar, ele vai vir tratar, mas ele não deixa de fazer, né? Essa parte é muito importante, a gente fala fortalecer. Tem paciente com hérnia de disco que vem às vezes para físio só para tirar da crise. E aí você fala, olha, mas se você não tiver uma musculatura forte, você vai entrar na crise com muito mais frequência, né? Exatamente. E aí é o que a gente tenta dar asas, assim, fortalecer, dar asas e falar, olha, mas é um casamento. Ó, gente, teve um paciente em comum que eu achei bacana, porque ele voltou agora. E a gente controlou a crise dele uns 2 anos atrás. Né? Você sabe quem é. E demorou mais de 2 anos para ele sentir algo que fosse similar a qualquer coisa que fosse iniciar uma crise de novo. Então ele já percebeu e falou assim, bom, né? Começou dessa forma, eu deixei piorar, agora eu vou no começo.
Então já se conscientizou. Então, ele veio aqui. Não sei se ele foi no Rafael também, mas eu acho que ele ia te procurar. Não sei se procurou, porque eu acho que ele ia viajar. Então, ele já sabe o caminho. Então, já sabe. Então, ele veio aqui, já vai ao memória, vai fazer o tratamento dele antes de deixar qualquer coisa se agravar. E ele vai ter um tratamento saudável. Corporal. Essa educação em saúde que a gente fala, às vezes. A pessoa entender dela mesma para ela poder se reorganizar. Isso, perfeitamente. Né? Isso faz parte. Eu falando como cliente, quando a minha coluna trava, eu vou lá e marco, né, terapia de apagar incêndio. O Deller vem, apaga o incêndio da coluna. Aí eu volto pro Pilates, faço uns 2, 3 meses, ela estabiliza. Aí eu volto pra academia, entendeu? Mas aí tem um ponto positivo. Mas antes eu parava a academia e ficava 6 meses sem fazer nada. Mas agora eu estou muito bem regrada, entendeu? Não travou mais. Mas já tem 2 anos que eu parei com essa brincadeira. Eu saí do Pilates, fui pra academia. Eu tô na academia, eu tô sem dor. É que era assim, final de semestre era cervical, né? Era final de semestre, era cervical. Não faz tempo que eu não travo. Tem tempo, tem uns 2 anos que Mas eu não depois que eu travar. parei de trabalhar, eu voltei pro Pilates. Eu fiz uns 2, 3 meses. Aí depois eu fui pra academia, eu tô na academia. Isso aí. Quer dizer, né? Pouquinhas vezes por semana, que eu dou conta de fazer. Mas a gente precisa aprender a fazer rotina de exercício. E como físio, né? A gente sabe o que precisa fazer, mas a gente às vezes se auto-enrola. Então a gente precisa tomar consciência e retornar para o momento. O Dellerson, a gente não despachou você para a Dani? Né, para tratar o seu ombro, o seu cervical. Porque a gente precisa disso, né? O nosso corpo precisa de rotina. Acho que a gente experimentar com a gente mesmo até é mais fácil de contar para o paciente. Olha, olha só, comigo também acontece. Eu vou isso, eu vou ali, faço tal coisa. A gente tem que aprender, acho que essa educação em saúde, do paciente se entender. A gente ajuda ele a se reconhecer para achar o que ele consegue manter para a vida, né? Muito legal. É legal isso aí. E a Amor faz bem isso. A gente sempre conversa sobre essas manutenções, né? E é complexo ao mesmo tempo que a gente tem que se adaptar às novas manutenções dos pacientes, mas é interessante. Não, esse paciente já estava com tape essa semana, e fez as aulas, então eu acho que é um complemento. Tem um paciente também que eu falava muito para ele, olha, eu acho que você precisava fazer acupuntura. E aí, Mori, eu tenho pânico de agulha. De agulha, e agora? Eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu tenho pânico. E aí foi passando o tempo e não tinha o que fazer. Aí até a esposa dele falou, nossa, mas eu tava lendo sobre isso, você vai melhorar tanto, tá? Aí veio a médica e falou, olha, eu acho que você poderia, não, mas eu tenho pavor, mas não dói, então só experimenta, tá? Eu sei que passou, daí eu deixei bem aberto. Aí ele falou pra mim, amor, e se eu experimentasse? Eu falei, ótimo, já vou pra agora. Se eu experimentar, eu já ligo lá, você quer? Aí liguei, Lu, você pode vir aqui. A Luciana é muito boa, né? Aquela mãozinha dela. E depois que eu trabalhei um psicológico, assim, medonho, que é sobre agulha, que só subcutâneo, que não era nada, que não doía, tá. Aí chega a Lu, gente, para minha maior surpresa. Hoje em dia tem acupuntura com cristais. Tem mesmo, que não verdade. usam agulha. Eu fiquei sabendo disso também. E eu nunca tinha feito. Eu tinha feito com a semente da mostarda, né? Tinha feito com agulha, que eu acho fantástico, assim, também para tirar a crise de dor, né? E aí chega a Lu, e aí a hora que eu preparei tudo, eu falei, Lu, só vai devagar. Porque as agulhas escrevi, né? Tem pânico e tal. Mas eu acho que vai ser muito bom. Ela falou, não, amor, não tem. Se não quiser agulha, não tem agulha. Usa os cristais. Aí depois ele falou, pô, amor, você me enganou esse tempo todo. Não, agora que eu descobri. Eu falei, eu não sabia, eu juro que eu não sabia. Senão eu já tinha falado há um tempo antes, isso é novo. Então, assim, tem coisa, a gente não sabe de tudo, né? Estamos aqui para aprender. Justamente. Então, se a gente tiver essa somatória com o movimento que eu falo, né, com todos os profissionais, né, da saúde, que a gente tá para melhorar a qualidade de vida do paciente, e aí igual a gente fala, a gente acaba deixando a gente meio de lado às vezes, meio né? de lado para poder cuidar do da outro, gente. né? Essa foi nossa formação, estou aqui para cuidar do próximo. Então, aquela essência do físio, né, que a gente cuidado, a gente falou disso. Se não tivesse uma cifose, né? Eu tô me corrigindo o tempo todo, você não tem noção. Aqui, né? Então, assim, todo mundo tem, né? Sim. E é legal também, eu falo que às vezes eu vou pro estúdio e falo, faz, porque antes você fazia, né? Para você ter a formação, eles pedem no estúdio para você fazer aulas também em outros lugares, né? Sim. E continuar praticando. Só que eu acredito que tem muitos lugares ainda que tem aquele
eu não faço. Você fazendo meu estúdio, você não dá aula, o que você vai fazer aqui? É mesmo, ainda tem muito isso aí? Muito. Eu falo que hoje a gente tem, quando eu comecei a trazer alguns cursos para o estúdio, então foi bacana, porque daí você vai conhecendo também muita gente de fora, né? E aí vai quebrando esse tabu. A hora que você, amor, tem alguém para indicar? Tá precisando de alguém para trabalhar? Ou como que você faz no seu estúdio? E isso é muito bacana, né? As pessoas às vezes têm vergonha de perguntar. Então eu acho assim, foi assim que eu aprendi, cada um vai criar da sua maneira, nada se copia, né? Então eu falo assim, cada um tem espaço para todo mundo. Então se a gente pudesse vivenciar mais essa troca de prática, seria muito importante. E às vezes igual para passar exercício, se é um exercício novo, o paciente vai te perguntar aonde que ele pega. E aí você fez. Então, assim, você fez ou você viu o vídeo no YouTube e você vai aplicar com ele na hora? Então, também esse cuidado, né? É o Dr. Google, né? Então precisa experimentar, né? Sim. Essa experimentação, quando a gente fala isso como professor lá na faculdade, para o aluno experimentar algumas coisas, né? Faz parte disso. Por exemplo, existem outros métodos, né? Que você, para ser instrutor daquele método, você precisa ter horas de prática com outro instrutor. Né? Eu acho que essa cultura talvez ainda precise de mais um pouquinho de tempo para que no Pilates isso aconteça. Né? Então, eu tinha uma professora lá em Londrina, Josete, que ela trabalha com várias áreas, assim, mas a formação dela na ginástica holística. Para você conhece a Josete? A Josete é um amor de pessoa. Ela fez em Maringá. E, assim, ela é especializada em muitas coisas. Ela tem uma vivência corporal, assim, incrível, né? E para você ser instrutora de ginástica holística, você tem, né, tipo, igual, né, os círculos, fase 1, 2, 3. Você tem que ter vivências com outros, né? Para você fazer o curso, você tem que ser aluno. Acho que isso ainda vai um pouquinho da cultura de desenvolvendo, né? É igual... Acho que é a mesma coisa de quando a gente vai fazer, né? Por exemplo, eu entro na academia. Para fazer academia, eu sou só aluna. Eu só quero que você me passe o exercício, não é? Quero ficar pensando na biomecânica. Não, eu não penso em nada. Então, eu vou lá no estúdio fazer Pilates, né? A Amor já sabe, eu sou só a aluna de Pilates. Por quê? Porque eu só quero que você me passe o exercício. Explica como é que eu faço, porque eu não sei nada. E mesmo que você seja instrutora de Pilates, você vai para algum lugar fazer, é a mesma situação. Você quer ser condicionado da forma que a pessoa faz, né? Exatamente, porque você quer ter essa experiência corporal, né? Faz parte também desse processo de aprendizado, né? E o que é legal, né? O estúdio, logo quando eu fiz a formação, é outra cultura, não sei, aqui ainda existem, assim, as pessoas acompanham, às vezes você tem a oportunidade de conversar com o físico e falar, posso te acompanhar por um tempo? Pode, você assiste, você olha como é que faz. Maringá, eu sou da turma da Jo, do Pilates. Que legal! Sou da turma da Josete. E aí, quando eu fiz em Maringá, as aulas assistidas ou as dadas são pagas. Então, as aulas a gente pagava como aula individual para eu observar um fisioterapeuta ou um educador ou quem fosse dentro do estúdio atuando. Então, eu pagava só para ver. E aí a pessoa assinava que eu estava olhando. Aí estágio, né? Um estágio. E aí também as horas para você dar. Porque daí você montava a sua aula, o seu plano de aula. E o instrutor avaliava. E aí você dava a aula. Mas você estava dando aula, você não ia receber por isso. Você pagava para dar aula ainda para o outro professor te corrigir. Então aqui, se você fosse fazer isso, você fala, olha, você pode me seguir por tantos meses. Não, obrigada, não quero. Ai, você trabalha até às 8, né? Nossa, você até tarde, né? Então, assim, é complicado. Então, foi um processo ainda, né, amor? É um processo de tempo, eu acho. Processo. E a hora que a gente tá, igual o estúdio mesmo, funciona de manhã, funcionava das 6h30 às 11h30. Agora tá das 7h30 às 11h30 e das 2 às 8h. E a gente fala esse do final. O final da tarde é um horário que é muita gente que procura, né? Então, é um horário que você tem que estar aberto. Mas se a gente pudesse ter um pouco mais de trocas, assim, dentro de estúdios de Pilates mesmo, dentro de formações, tem educadores físicos que são maravilhosos dando aula, que tem muito de movimento, físio, médico, então ter essa troca, assim, né, essa integração,
Eu até brinco que eu falo que a gente tinha que juntar, né? Tinha. Aí, fazer uma clínica que a gente conseguia interdisciplinar. Vou trazer meu estúdio pra cá. Eu acho legal, eu topo a ideia. Eu topo a ideia. Vamos comprar a casa do lado ali? Não, é que a gente brinca disso há muito tempo, né? Não. A gente brinca mesmo, fala assim, poxa vida, é só juntar os espaços, né? É só um quarteirão de distância. Pois é. E aí troca técnica, né? Tem essa não, é muito bom. E aí, é muito bom. Mas é o que a Ju estava falando. A gente tem que botar a mão na massa dessa prática e sentir também, né? Eu quero fazer, eu quero sentir. A gente gosta de... Eu tenho limitações, então eu quero que alguém me corrija. Eu preciso dessa disciplina, né? É tão bom, né? Criança é tão bom, não gosta sim. de limite também? Precisa, né? A gente precisa de limite. Olha, você precisa fazer isso, porque isso você não executa de forma correta. Ai, que legal, tem que melhorar isso. Então, é o ver com os olhos, né? A gente não quer tá como físio ali na hora, né? Exatamente. Então, sentir o corpo. E aqui a gente deixa de praticar. Porque não é todo lugar que é aberto. E eu falo, a gente deveria fazer mais. Sim. Então, nós já temos aqui, né, precisamos evoluir isso aqui em Dourados para a gente ter mais essa troca, porque eu acho que a qualidade até de todos os serviços melhora. Né? A troca de experiências faz todo mundo crescer. Faz. Dentro de cada lugar. Quando a gente até busca instrutor, então a gente sempre vai conversando com alguns daqui, físico, educador, e aí, amor, a gente podia fazer um grupo de estudo. E eu falei, é legal, eu estava esperando, veio a pandemia, né, barrou um monte de coisa. Aí eu falei, mas fazer esses grupos de estudo, ver da forma que trabalha, às vezes é legal, trocar essas figurinhas, né? Olha, faz assim, deu certo, que bom. E aí é uma gestão também, né? Não deixa de ser. Porque daí quem é dono do espaço também precisa ter essa área que a gente desconhece às vezes, né? Eu não administro. Sim. Não sou administradora, a gente aprende, né? Igual essa parte de falar, né? Eu falo assim, são quebrar limites e tem que se ajustando, né? Vai superando isso também, né? Hoje em dia tem a rede social, né? Que é tão legal, que eu falo que você consegue ver essa forma, como a pessoa trabalha. Vocês têm gente só de entrar no Insta e falar, não, é assim. Agora eu sei buscar. Esse estúdio trabalha dessa forma. Eu lembro quando eu fiz o NEL em Campo Grande, como eu vim meio tradicionalista do Pilates, né? Lá atrás... Quando eu fiz o NEL, eu entrei numa crise de labirinto terrível, passei muito mal. Teve uma amiga de Campo Grande que teve que me buscar, me levar no otorrino. E eu falei, eu não sei o que é forte. Eu sei o que é. Eu tava contrariada. Exatamente. E aí eu tive que ter esse entendimento depois. Eu tava contrariada, porque não era um negócio... Mas assim, muito legal algumas coisas. Não é né... ruim. Tem gente que busca nessa área, que gosta, e eu acho fantástico, às vezes, trabalhar com criança, igual a ginástica rítmica, né? O que você desenvolve, é o que a gente fala, é o se encontrar. Sim. Exato. Né? E se permitir também. Às vezes eu me permiti. Naquele momento ali, né? Naquele momento, não. Então, são coisas que você... E o que eu acho que é legal, assim, também, dentro do suspenso. Eu fiz o curso e do suspenso, e eu tava grávida. Eu não podia... Muita coisa eu não podia fazer. Não podia pendurar, não podia... Nossa. Aí a Amanda, que fez comigo, que é minha comadre, dançou, porque ela tinha que fazer tudo. E aí, tudo em dobro, né, Ju? E eu falava, ai, Amanda, agora você vai ficar... E aí, quando eu terminei, pediam 3 meses para você virar de ponta cabeça pós, né? E aí eu falava, 3 meses? Mas puxa vida, né? Uma vontade louca de botar o curso em... E aí eu sou certa também. Falou pra mim que 3 é 3. Aí deu 3, a Amanda me vira de ponta cabeça. Aí ela entrou no estúdio, me pôs, a sensação foi horrível. A sensação que cai os órgãos, que tudo tá fora do lugar por causa do parto. Aí eu falei, olha, agora eu entendi por que 3 meses. E aí o que foi bacana também é uma historinha do colúmpio, porque o colúmpio tem muita contraindicação. Para gestante, você não pode pendurar de ponta cabeça, né? Alguns exercícios no Pilates aéreo que acham lindos e dava para fazer, não podem, né? Você pode estar com um cordão umbilical enrolado no pescoço, você pode mudar a posição do bebê. Então, assim, eu tive essa experiência, eu vi isso com uma prima pendurada e fiquei apavorada, porque era filho único, e eu falei, gente, ela não pode, será que a indicação foi do médico? E aí já fiquei super preocupada. Não era aqui na cidade, era Sim, outra, você, né? você só regalou o olho e falou, ai, meu Deus. Mas às vezes tinha indicação e tal, né? Não vou me envolver.
E aí foi bacana porque esse mês nós passamos. Teve um nenezinho que estava sentado e ela queria muito parto normal. E aí a médica falou, vamos tentar inverter. Aí eu falei, não inverta de ponta cabeça. Não vou fazer esse neném virar. Aí eu falei, o colúmpio é contraindicação absoluta. Só se tiver cordão de sobra, tem que assinar um terminho aí, senão não vira. Meu Deus. E fez ultrassom de manhã, veio pro estúdio e outro de tarde. Aí top. Aí tudo bem. E aí foi no ultrassom de manhã, cordão de sobra, e aí vamos lá, vamos virar o Matheus. E aí viramos, e aí fiquei um pouquinho, passa a mão, conversa, aí tá, a paciente foi embora. 2h da tarde ela tinha ultrassom, e eu assim, né? Tô Será que ele virou? Será que ele não virou? E aí foi bem legal, porque daí a obstetra que tinha falado que podia, e aí o Matheus encaixou. Falei, que legal. Conseguimos um parto normal aquela semana, foi muito bacana também. Então, assim, foi atípico, né? Sim. Foi a minha contrariedade. Tanto que aí, na outra aula, ela falou assim, amor, eu não tirei uma foto do Matheus, e aí pendurado, vamos virar? Eu falei, não, vai que ele não. Você tem noção que ele pode desvirar de novo? Pelo amor de Deus, deixa quietinho. E aí ele vai nascer bem. Dia de São Mateus, veio Mateus. Presente. Que legal. Então é legal, assim, é gratificante essas coisas, né? E às vezes serve pra gente quebrar um tabu, porque foi o colúmpio, justo o aéreo, que conseguiu virar ela de ponta cabeça pro nenê encaixar. Né? Mas olha só que interessante, assim, né? Você fez as coisas bem organizadas, né? Claro. Então, temos ali um obstetra que está acompanhando, que vai fazer um ultrassom antes, que vai verificar cordão, que vai fazer um logo depois no mesmo dia para ver se está tudo ok, né? Para ver batimento cardíaco fetal, para ver tudo, né? Então, aí você tem um procedimento específico, né? Feito com a equipe que está cuidando do paciente. Acho que é isso, né? Coisa. Super lindo. Se a gente conseguisse trabalhar, né, em equipe, eu falo assim, gente, é fantástico. Eu falo que hoje em dia a gente escolhe até... O Dani fez uma cirurgia no joelho e eu fui pesquisar o que você faz no pós-cirúrgico, como que é a fisioterapia que você indica. Tem gente que deixa 20 dias lá e o fisioterapeuta se lasca com a fibrose que arrumar. Então, assim, o que você faz? Você indica logo um pós e foi bem legal, porque eu acho que até nisso a gente tem que pensar numa cirurgia hoje em dia. Sim. Você indica, né? A fisio está muito interligada. Essa cirurgia que meu cunhado fez, que foi fantástica, foi os 2 joelhos. A fisioterapeuta acompanhou no centro cirúrgico e no outro dia falou, fica em pé. E aí ele falou, não, mas nem quando eu operei o primeiro eu fiquei em pé. Não, mas agora você vai ficar em pé. Moça, mas eu operei os 2, ele dizia pra ela. Eu sei, eu acompanhei essa cirurgia. Eu tava lá dentro. Fica em pé. Então, assim, é legal que você tá amparada por essa equipe, né? Então, se a gente conseguir ter essa interação, né, interdisciplinar, é fantástico. É benefício, né, para o paciente e qualidade de atendimento, né? Você oferece serviços muito especializados. Qualidade de atendimento. E pedir, né, para que isso aconteça mais vezes, né? Mais Falo que acho que é com mais frequência. Que eu acho que eu me cedi a vir falar que eu falo pouco. Porque hoje eu falei muito, né? Na verdade. Viu? Tá vendo? Tá fora vendo? do meu ambiente. Super tranquilo. Eu falo que é a importância disso, né? Dessa equipe multidisciplinar. Eu tive um caso de uma paciente essa semana que eu tentei 5 dias falar com o médico. Não e consigo. aí ela falou, amor, eu queria que você falasse. Eu falei, mas eu tô ligando todos os dias, eu tô deixando recado. Ele não retorna. Então, assim, eu tô no meu limite, eu não consigo avançar. Sim. Aí, então, assim, seria tão importante os outros que a gente tem essa... Né? Eu falo, nossa, o doutor Danilo, gente, que muito acessível, humano, né? Muito acessível. E eu já mandei mensagem perguntando o que faz, vamos trabalhar junto. Muito bacana. Então, tem vários, né? Não vou citar nomes porque a gente vai acabar... Esquecendo alguém. Eu falei mas eu falo assim, se todo mundo fosse... Que pudesse... né, compartilhar, né, dessa obstetra também, e eu falo que acompanha, a gente fazer essa equipe multidisciplinar, mesmo não estando no mesmo local, né, que é o que a gente faz, é o que a gente faz, mas né? é o que a gente faz, Então, né? vamos aproveitar a tecnologia e melhorar a comunicação da equipe estando separado, né?
e que isso não seja um tabu. Por exemplo, um dia já pensou, aqui tem uma proposta para entrar alguém para trabalhar com Pilates. Sim. Mas essa pessoa trabalha mais com Pilates infantil ou direcionamento só de gestante. Não, eu não encaminho mais para Mori, porque agora que tem Pilates. Não, cada um trabalha do seu forma. Da mesma forma que eu também vou falar, olha, o Kids e o Lúdico, eu acho que se não tivesse patologia, não tem nada, se você gosta dessa forma, esse estúdio trabalha assim. O que você acha de experimentar? Então, é legal até entre a gente. Ou quando você não tem horário, você dê para outro e falar, olha, tem um estúdio bacana, isso você pode fazer. O que você acha de procurar? Exatamente, Mori. Isso é bacana. Olha Isso só. a gente fala sempre, né? Em todas as falas, todo mundo que veio aqui até hoje, essa conversa veio, né? E eu acho que isso é importante para o crescimento da profissão, né? Não é só do profissional que está aqui, mas da profissão como um todo, né? Porque a gente entrega melhores resultados para as pessoas. Nossa. E as pessoas vão ficar melhores fazendo fisioterapia, né? Entendendo que não é uma coisa só. Não, e é engraçado assim, né? A gente fala muito, sempre conversou também sobre, né? Encaminhar e como que a gente trabalha com esse tipo de proposta. E a gente nunca deixou de ter paciente, a gente nunca deixou de continuar trabalhando porque encaminhou para outro colega. Sim, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, acho que quebra-se, acho que vai se quebrando com o tempo esse tabu de que a gente não pode ter parceiros da mesma profissão, né? Porque o paciente é o centro do tratamento. Se a gente não pensar nele, a gente vai ficar pensando só no nosso financeiro porque eu não quero perder ele. Sim. Tá errado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um caminho para construir. Acho que quem está entrando no mercado vai continuar construindo até que isso se quebre aí com mais intensidade. A próxima vez que a gente chamar alguém que diz que não fala nada, né? A gente reserva mais tempo. A gente reserva. Brincadeira. Brincadeira, mãe. Só pra Amor, não, assim, eu tô aproveitando porque assim, a Mori sempre falou que ela não fala muito. Isso desde que eu a conheço, enfim, né? Desde aquela época. Entendi. Mas público, mas vou isso explicar, eu falo. Público. Isso é ao contrário, né, amor? Na verdade, assim, é interessante as pessoas entenderem, é bom a gente conversar. Eu também, né? Eu contei até na quinta-feira, na live de um ano, que eu só topei fazer um podcast porque não tinha câmera. Olha aí. A gente não tem câmera, não tem luz hoje, não tem microfone. Ele me enganou direitinho. Mas eu também não gostava de câmera, né? Então, eu não falo nada, eu falo com esse jeitinho, né, amor? A gente pode fazer tal data? Essa semana eu não vou estar aqui. Aí na outra, não. E vai levando, né? Eu falei, mas meu Deus, vou ter que... Não vai esquecer, né? Não esquece, não. Não, mas é bom, né? Falo sempre pra melhorar a nossa... Pra gente se desafiar também, né? Pra gente desafiar. Ixi, é um desafio. É um desafio grande. É muito um desafio. Todo mundo que vai ver já sabe que vai ser um desafio. Então eu vou agradecer. Obrigado, Moura. Eu que agradeço. Por vir, por estar aqui compartilhando a tua vivência, né? Não só na jornada ali inicial da FIS, mas que você construiu já nesses 17 anos. Obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite, agradeço por estar aqui também, Ju. Eu agradeço, amor, que você veio 2 vezes. Porque a Agora outra vez a gente não conseguiu gravar a primeira vez, né? Então, muito obrigada, amor, de verdade. Obrigada. Não, eu que agradeço, espero que isso abra um leque para a gente ver o que dá para trabalhar também dentro do Pilates e dizer que estou à disposição, que o estúdio está aberto para quem quiser conhecer. Legal. Para vocês, quando quiserem. A gente sempre está com essas troquinhas, né, dos nossos carinhos dos nossos pacientes e dizer que estamos à disposição. Que legal. Que bom. Bora para a próxima. Isso mesmo. Gente, que legal. Já desbloqueei. Né? Já foi. Não, agora ela vai virar membro fixo. Vai fazer parte da bancada já, né? Eu vou chamar ela pra bancada. Aceito, tô pronta. E o pessoal que ficou, né? A gente tem que agradecer também. Com O pessoal certeza. que ficou aqui, obrigado. As dúvidas, né? Fiquem à vontade, a gente está à disposição de vocês. Deixa os comentários lá, né? Curte, compartilha, inscreve aquela coisa que tem Todo que deixar enredo. no final, né? Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até o Tchau, tchau. próximo.